Olá, amigos. Que bom estar novamente aqui com vocês. Sou Ulisses Buono, médico coordenador da saúde da AFPESP, e hoje vamos apresentar um tema extremamente importante, ou seja, a parte de doações de sangue. E para tanto, hoje trouxemos aqui o nosso colega Dr. Fábio Lino, médico hematologista e especialista, inclusive, em banco de sangue. Pois não, Dr. Fábio? Olá, Dr. Ulisses. Como vai? Agradeço aí a oportunidade de a gente estar aqui presente para falar nesse assunto tão importante para a sociedade. E, como você falou, minha formação em hematologia e hemoterapia, e estou à disposição aqui para tirar todas as dúvidas relacionadas à doação de sangue. Então, inicialmente gostaríamos de saber qual é a importância e a necessidade de doação de sangue. A doação de sangue é uma coisa muito importante porque o produto, a matéria-prima da doação, que é o sangue, não pode ser comprado. A única forma de a gente adquirir o sangue é através de doação voluntária, né? Então, a gente precisa dessas campanhas justamente para isso, para conscientizar a população que doe, porque no dia a dia de um hospital, os pacientes não podem esperar, né? Os tratamentos estão acontecendo, as urgências estão aí acontecendo na rua, e a gente eventualmente precisa lançar mão da transfusão de sangue para salvar vidas. Então, qual a condição básica para que uma pessoa possa ser um doador de sangue? Então, para doar sangue, você tem que ter entre 16 e 69 anos de idade. Um detalhe, só os menores de idade têm que ter uma autorização formal do responsável legal. E as pessoas mais idosas a partir dos 60 anos têm que ter doado pelo menos uma vez até os 60 anos, tá? Pesar acima, pelo menos no mínimo 50 quilos, estar em bom estado geral de saúde. A gente pede quando comparece ao posto de coleta para vir alimentado, uma refeição leve, e portar um documento oficial com foto. Certo. E outra coisa, uma doação de sangue é para uma pessoa que vai receber, ou pode servir para mais doações do que uma única pessoa? Então, a gente costuma dizer que cada doação ajuda em torno de 3 a 4 pessoas, né? Porque o que o candidato doa, a gente chama de sangue total. Esse sangue total passa por um processo que a gente chama de fracionamento em hemocomponentes. Então, essa bolsa de sangue total doada, ela é transformada em 3 outros hemocomponentes, né? Que é o concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, o plasma fresco congelado, e eventualmente a gente consegue fazer um quarto componente, que é o crioprecipitado. Por isso que uma doação pode ajudar de 3 a 4 pessoas. Muitas pessoas têm medo de doação. Existe algum risco, algum problema para quem vai doar? Ou é uma coisa super tranquila, que praticamente sem risco algum? Não, de forma geral a doação é tranquila, não traz risco nenhum à saúde. Até é importante a gente falar de alguns mitos, né? Às vezes a pessoa acha que pode pegar alguma doença doando sangue. Todo o material utilizado é de uso único, né? Estéril, e não há risco de nenhum tipo de contaminação nesse sentido da parte infecciosa. A doação demora em torno de 1 hora todo o processo, né? E lógico, eventualmente às vezes a gente não está num dia bom para a doação de sangue, o corpo pode sentir aquele volume que a gente tira na doação, que é em torno de 450 ml de sangue. Ele pode dar às vezes um mal-estar, uma tontura, coisas leves geralmente, mas que são rapidamente tratadas ali no momento, né? Tem profissionais para isso, o enfermeiro, o médico, mas de forma geral, 99% das doações de sangue passam liso e correm tudo bem. É bem tranquilo. Quem não poderia doar sangue? Qual a condição que impede para ser um doador? Na verdade, tem muitas condições que impedem a doação. Quando a gente se candidata a uma doação de sangue, a gente passa por uma triagem clínica, e nessa triagem clínica, que na verdade é um questionário, é uma entrevista rápida ali, geralmente com o enfermeiro, e as perguntas elas são divididas em 2 grandes blocos, né? São perguntas para proteção da saúde do doador e perguntas para proteção da saúde do receptor do sangue, né? Então, relacionados à saúde do doador, existem vários critérios que não pode... Vou dar um exemplo, por exemplo, a hipertensão arterial. A pessoa pode doar sangue com hipertensão arterial desde que ele esteja controlado no dia e que não tome qualquer outro remédio que não seja beta-bloqueador, por exemplo,
tá? Isso é um detalhe específico da hipertensão. Tem diversas outras doenças, mas o que a gente pede para o doador, se eventualmente ele não tiver 100% IgE, tiver alguma comorbidade, alguma patologia, que ele venha, que ele conte na entrevista, né? E, se possível, às vezes traga um relatório do seu médico, a depender da doença, justamente para poder ser avaliado no dia da doação, né? Porque são vários critérios. De forma geral, a gente pede que esteja em bom estado de saúde, que não tenha tido hepatite após os 11 anos de idade, né? Hipertensão tem esse detalhe do medicamento. Quem é diabético, insulino dependente não pode doar. Não sei, são as coisas mais gerais aí que aparecem pra gente, né? Se tiver alguma coisa específica. Gripe, por exemplo, a gente espera que, né, doenças infecto-contagiosas que tenham sido tratadas e resolvidas perdem de 15 a 30 dias pós-cura para doar sangue, aí depende de cada caso, né? Após a doação, em quanto tempo a pessoa se apresenta normalmente, podendo até praticar suas atividades normais, ou tem que ter um período de horas de repouso? Pós-doação a gente pede que a pessoa fique em repouso pelo menos nas 12, 24 horas seguintes, né? Então o dia da doação é o dia para não exagerar, né? Certo. Porque em 24 horas, no máximo, todo aquele volume que foi retirado da doação, que como eu falei, em torno de 450 ml, ele é reposto pelo organismo, né? E existe um descanso, até por lei, para quem faz a doação? Na verdade... O atestado do dia? Isso, o atestado do dia é um direito do doador, né? Não é obrigatório, tá? A reposição, o repouso é relativo, mas também depende da sua atividade, eventualmente profissional. Não sei se de repente um motorista de ônibus, a gente atesta o dia justamente porque ele está lidando com o público, né? E eventualmente um mal-estar pós-doação pode ferir outras pessoas, então depende da atividade profissional. Mas a doação pode gerar, se o doador quiser, um atestado que vale para o dia, né? E do ponto de vista legal, esse atestado é uma vez ao ano. Certo. A pessoa resolveu doar. O que ele deve fazer? Onde ele deve procurar o posto? Quais os locais que ele possa comparecer para fazer a sua doação? Então, tem diversos postos disponíveis no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. A Coulsan, que é uma entidade que eu trabalho, Associação Beneficente de Coleta de Sangue. Então tem diversos postos aí na cidade. Quem tiver interesse pode entrar no site da própria Coulsan, coulsan.org.br, e lá vai ter a relação de postos e os horários disponíveis para doação. Então queremos reforçar a campanha de doação que será realizado nos dias 21 e 22 de julho, na sede da associação no primeiro andar, e para tanto convidamos toda a população e os associados e convidados para que façam a sua doação para uma missão tão importante como esta, que é a doação de sangue. Isso, essa campanha está vinculada então ao Junho Vermelho, que é o mês que a gente que tem o dia 14 de junho, é o Dia Mundial do Doador de Sangue, e é o dia escolhido, comemorado por conta do médico Landsteiner, que é o descobridor da tipagem ABO e RH, tá? Que é super importante na medicina transfusional. Então, em homenagem a ele, foi feito, né, o dia do aniversário, dia 14 de junho. E por isso se intitulou o Junho Vermelho, que também é um período que sazonalmente a gente é próximo ali da época de frio, férias escolares. Então é um período que sazonalmente a gente sabe que caem as doações de sangue, tá? Então essa campanha que a gente vai fazer aqui é super importante e vai nos ajudar num período super crítico, né? E a gente espera que seja um sucesso aí, que possa nos ajudar a repor nossos estoques nessa época. E vamos lutar para que seja um sucesso, porque com certeza será. O banco de sangue é um banco nobre. Exato. Não, você vê, a OMS preconiza que em torno de 1 a 3% da população doe sangue para que, né, os serviços funcionem de forma adequada, sem muita crise. A estatística, né, brasileira é que em torno de 1,6%, 1,8% da população é doadora de sangue. Então a gente tem aí uma brechinha para chegar no limite máximo, que seria os 3%. E até por isso que nesse período de frio, férias, carnaval, agora Copa do Mundo e tal, são períodos mais críticos e que desestimulam a doação de sangue, né? Então nessa época os bancos de sangue acabam sentindo e eventualmente pode acontecer desabastecimento. Então esperamos que esse programa de hoje incentive essa campanha
e que fique sangue sobrando para a população. Com certeza. Queremos agradecer a presença do colega, do Dr. Fábio, e, mais uma vez, a todos vocês, o obrigado pela nossa apresentação. Eu que agradeço. Obrigado.